Pessoal, todos vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim? Então, vamos dar início à nossa aula sobre vitaminas. Hoje eu iria falar de lipídios com vocês, mas eu achei importante falarmos sobre vitaminas, e na nossa próxima aula nós falamos sobre lipídios e já passamos para a parte do metabolismo, após a aula de lipídios. Eu acredito que todos vocês, quando eram crianças... Deixa eu só ver se alguém pediu para entrar, pessoal. Eu acredito que todos vocês, quando crianças, ouviram de suas mães que era importante se alimentar com verduras, legumes, frutas, para obtenção de vitaminas, certo? E normalmente nós, crianças, torcíamos o nariz, mas nossas mães, nossas avós estavam certas. É importante que a gente se alimente não só de frutas e verduras, como também de produtos de origem animal, para que a gente obtenha essas vitaminas. Nas prateleiras dos supermercados, nós vemos muitos produtos industrializados, muitos biscoitos, salgadinhos de milho, que trazem a informação de que são vitaminados. Muitos deles trazem aquela informação de que o composto, o biscoito, é enriquecido com ácido fólico, que é um tipo de vitamina, um tipo de derivado de vitamina. E muitas das vezes nós damos preferência para comprar esses compostos, esses biscoitos que são vitaminados. Só que muitas das vezes nós não entendemos, eu acredito que vocês, como futuros engenheiros de alimentos, já saibam da importância das vitaminas, mas a população, de forma geral, no senso comum, entende que é importante consumir vitaminas, mas muitas das vezes não sabe o porquê. Como essas vitaminas atuam, como elas trabalham nas reações químicas, qual a função das vitaminas nas reações químicas, certo? Então, vamos trazer aqui um breve conceito do que são vitaminas. As vitaminas podem ser conceituadas como moléculas orgânicas pequenas que não são sintetizadas pelo nosso corpo ou que são sintetizadas em quantidade muito baixa, não sendo suficiente. E essas moléculas orgânicas pequenas, que são as vitaminas, são essenciais para o bom funcionamento do organismo. As vitaminas receberam esse nome a partir de estudos do bioquímico polonês Casimir Funk, que descreveu a primeira vitamina. Deixa eu só voltar um pouquinho para falar sobre essas moléculas orgânicas pequenas, que são as vitaminas, que podem ser encontradas principalmente em frutas, verduras, legumes, mas também em produtos de origem animal. O Casimir Funk descreveu a primeira vitamina, a niacina, uma vitamina do complexo B. Como foram feitos os estudos por esse bioquímico? Alguns pombos possuíam a doença beriberi, que deixava os fracos, poderia ocasionar até mesmo a morte. O Casimir Funk, ele administrou um extrato de arroz nesses pombos e eles foram curados. Esse cientista observou que havia muitos compostos nitrogenados, havia compostos amina nesse extrato de arroz. Então, ele chamou esse composto de amina vital, e foi por isso que essas moléculas orgânicas receberam o nome de vitamina, porque vita significa vida, e amina é justamente por conta desse grupo amina que foi encontrada nessa primeira vitamina descrita. Isso não significa que as outras vitaminas possuam esse grupo amina. Então, vitamina é devido a essa primeira vitamina descrita pelo Casimir Funk, em que ele observou que o extrato de arroz curava esses pombos da doença chamada beriberi. As vitaminas podem ser classificadas em 3 grupos: as vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas lipossolúveis e os nutrientes tipo vitaminas. As vitaminas hidrossolúveis, como o próprio nome já sugere, são solubilizadas
em água. E essas vitaminas são, por exemplo, as vitaminas do complexo B, como a tiamina, riboflavina, piridoxina, a vitamina B12, que é a cobalamina, o ácido nicotínico, o ácido pantotênico, a biotina e o ácido fólico. Todas as vitaminas do complexo B hidrossolúveis. E além das vitaminas do complexo B, temos também a vitamina C, que é hidrossolúvel. Temos também o tipo de vitamina lipossolúvel. E como o próprio nome já sugere, essas vitaminas não são solubilizadas em água, mas normalmente elas estão associadas a lipídios, a óleos e gorduras, e costumam ser metabolizadas no nosso organismo na presença desses compostos. E dentre as vitaminas lipossolúveis, nós temos a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Desculpem quando eu usei o termo de que nós temos as vitaminas, é importante que a gente se lembre também que a maioria das vitaminas não são sintetizadas pelo nosso organismo. Além dessas vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, que não são sintetizadas pelo nosso organismo, ou são sintetizadas em quantidades baixíssimas, também temos um terceiro tipo de vitamina, que são os nutrientes tipo vitaminas. Diferentemente das vitaminas que eu falei anteriormente, esses nutrientes tipo vitaminas são sintetizados pelo nosso organismo. E um exemplo de nutriente tipo vitamina é o inositol, que tem uma fórmula molecular idêntica à glicose e a outras hexoses, certo? É composta, ela tem a fórmula C6H12O6. Dentre esses nutrientes tipo vitaminas também temos a colina, que compõe um importante neurotransmissor, a acetilcolina. Temos também a carnitina. A carnitina, ela está associada à quebra, oxidação de ácidos graxos de cadeia longa, quebrando esses ácidos graxos, esses lipídios, para a formação de energia, de ATP. Temos também dois nutrientes tipo vitaminas que têm a função antioxidante, que é o ácido lipoico e o para-aminobenzoato, conhecido como PABA. Talvez vocês já conheçam o PABA, porque ele está presente normalmente em filtros solares, em alguns filtros solares, e ocasionalmente os filtros solares contendo PABA causam irritação em algumas pessoas que são alérgicas. Além disso, o PABA auxilia no crescimento dos cabelos e na manutenção da pele em boas condições. Então, o ácido lipoico e o PABA são nutrientes tipo vitaminas que têm uma função antioxidante. Além disso, a coenzima Q, conhecida como ubiquinona, também é um nutriente tipo vitamina, que é fundamental na respiração celular. A coenzima Q está presente na cadeia de transporte de elétrons. E nós obtemos energia graças à participação dessa coenzima, da ubiquinona. Vamos relembrar alguns conceitos que são importantes para que nós estudemos as vitaminas. Vocês se lembram que estudamos as enzimas, e eu falei para vocês que, salvo algumas exceções, as enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas, que catalisam as reações químicas. E isso acontece devido às enzimas diminuírem a energia de ativação de uma reação. E eu mostrei para vocês também o sítio ativo da enzima. Se lembram? Deixa eu colocar um ponteiro. O sítio ativo da enzima é essa região em que os aminoácidos interagem com o substrato. É uma porção da enzima, o sítio ativo, que interage com o substrato, que permite essa interação. Dos 20 aminoácidos que nós temos naturalmente e que compõem as proteínas, apenas 9 possuem os grupamentos R, a cadeia lateral, com características químicas que possibilitam a mediação das reações enzimáticas. Então, dos 20 aminoácidos, 9
que são a histidina, o ácido glutâmico, o ácido aspartico, a serina, a treonina, a tirosina, lisina, arginina e cisteína. Apenas esses 9 possuem essas cadeias laterais que possibilitam a mediação das reações enzimáticas. Por que esses 9 aminoácidos permitem a mediação das reações enzimáticas? Porque eles são capazes de interagir com ácidos e bases. E é por isso que eles permitem que o substrato, que o sítio ativo se ligue ao substrato. Só que nós temos um problema com isso. Eu disse que dos 20 aminoácidos, apenas 9 possibilitam a mediação de reações enzimáticas, certo? Apenas 9 aminoácidos que estão presentes no sítio ativo possibilitam essas reações. Só que existe uma infinidade de reações que acontecem no organismo e várias delas envolvem reações químicas que não podem ser realizadas por esses 9 aminoácidos. Então, como vocês sugerem que esse problema seja resolvido no metabolismo? Pessoal, recapitulando. Nós temos 20 aminoácidos. Dos 20 aminoácidos, apenas 9 têm características que possibilitam as reações enzimáticas. Só que a gente possui uma infinidade de reações que não podem ser realizadas por esses 9 aminoácidos, certo? Então, elas são realizadas por aminoácidos que não interagem com o substrato. Como que esse problema pode ser resolvido? Com as vitaminas? Com as vitaminas. Então, exatamente. Quem falou foi o Atos. Sim. Sim? Então, justamente com as vitaminas, porque elas vão atuar como coenzimas. E aqui eu já falei a resposta de uma pergunta que eu ia falar posteriormente. Então, as coenzimas, elas são moléculas orgânicas pequenas que se ligam ao sítio ativo. Então, aquele sítio ativo que tinha aminoácidos que não iria interagir com o substrato, agora tem uma coenzima que vai permitir essa interação. Então, elas se ligam ao sítio ativo das enzimas e agem junto com as enzimas para catalisar as reações bioquímicas. E eu tinha colocado uma perguntinha aqui para vocês sobre onde entram as vitaminas nesse processo, mas eu já respondi no início do slide. Diversas vitaminas são precursoras ou atuam diretamente como coenzimas. Nem todas as vitaminas atuam como coenzimas, mas uma das funções das vitaminas é justamente essa atuação como coenzimas. Então, elas tanto atuam diretamente como coenzimas, como podem ser precursoras. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Aqui, no caso, são coenzimas, que são vitaminas hidrossolúveis. Nesse slide, temos apenas vitaminas do complexo B. A tiamina, que é a vitamina B1, é precursora da coenzima tiamina pirofosfato. Vocês devem ter visto em biologia celular, muito brevemente, porque vocês vão focar nisso agora na bioquímica, que na degradação da glicose são produzidas 2 moléculas de piruvato. Vocês se lembram disso brevemente? Viram na biologia celular? Pessoal, me respondam pelo fone, eu não consigo ver o chat nesse momento. Sim, a gente Sim? viu. Então, vocês viram que a molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato, certo? Uma molécula de 6 carbonos quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Só que não é o piruvato que vai para o ciclo do ácido cítrico, o famoso ciclo de Krebs. O piruvato precisa passar por uma descarboxilação, ser convertido em acetilcoenzima A para ir para o ciclo de Krebs, certo? E quem realiza isso é o complexo da piruvato desidrogenase. E
A coenzima tiamina pirofosfato, que é derivada da tiamina, é uma importante coenzima desse complexo da piruvato desidrogenase. Então, é graças a essa vitamina, a coenzima derivada dessa vitamina, que é possível a conversão de piruvato a acetilcoenzima A. Outra vitamina importante é a riboflavina, que é precursora da flavina adenina dinucleotídeo. Vocês conhecem a flavina adenina dinucleotídeo? Acredito que vocês viram na aula de nucleotídeo. A flavina adenina dinucleotídeo é o FAD, certo? Um composto muito importante na respiração celular. Vocês vão ver bastante sobre o FAD no ciclo do ácido cítrico e na cadeia de transporte de elétrons. É um composto capaz de realizar função de oxidação. Então, ele oxida a molécula e fica no seu estado reduzido, como o FADH2. Dentre essas vitaminas, também existe a piridoxina, que é a vitamina B6, que é precursora da coenzima piridoxal fosfato. A coenzima piridoxal fosfato, ela vai atuar no metabolismo de aminoácidos, certo? No metabolismo não oxidativo de aminoácidos, nas reações de transaminação e desaminação. Eu sei que vocês estão vendo algumas reações químicas que talvez vocês não conheçam. E não precisam se preocupar com isso no momento, certo? Vocês verão essas reações na parte de metabolismo da disciplina. E eu só preciso, nesse momento, que vocês entendam a importância das vitaminas. A vitamina B12, que é a cobalamina, é precursora da coenzima dioxiadenosilcobalamina. Essa coenzima tem uma função importante no processo de eritropoiese, que é o processo de formação dos eritrócitos. Então, essa coenzima, derivada da vitamina B12, é importante tanto na formação das células sanguíneas, como também na maturação dessas células. Então, é fundamental para que exista vida. O ácido nicotínico, ou a niacina, é precursora da coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo. Nós já falamos do FAD e agora nós estamos falando do NAD, certo? Que é importante, fundamental, tanto no ciclo do ácido cítrico, como também na cadeia de transporte de elétrons. Então, a gente já supõe que essas moléculas, esses nucleotídeos que eu falei, são fundamentais para que haja produção de energia pelas células. O ácido pantotênico é um outro tipo de vitamina, que é precursor da coenzima A. E vocês verão que a coenzima A, ela faz parte de uma molécula que é central no metabolismo, que é a acetil-CoA. E que nós mencionamos ela rapidamente quando falamos da tiamina, certo? Lembrando que a tiamina é precursora da tiamina pirofosfato, que atua naquela conversão de piruvato a acetilcoenzima A. Temos também a biotina, que é precursora da coenzima biocitina, e essa coenzima participa na formação das bases nitrogenadas purinas, adenina e guanina. E o ácido fólico, eu acredito que quem é mãe já ouviu falar sobre o ácido fólico, porque os obstetras indicam ácido fólico no início da gravidez, porque o ácido fólico atua no fechamento do tubo neural do feto. Então, esse composto, essa vitamina ácido fólico, é precursora da coenzima ácido tetrahidrofólico, certo? E essa coenzima, ela atua fechando o tubo neural e prevenindo uma situação que é conhecida como espinha bífida. Aqui eu falei sobre as vitaminas hidrossolúveis que atuam como coenzimas, certo? Falei sobre vitaminas do complexo B. Ainda falando sobre coenzimas, mas falando agora de nutrientes tipo vitamina, que são aqueles que nós produzimos, nós temos o ácido lipóico,
O ácido lipóico atua na descarboxilação oxidativa de cetoácidos. Eu falei anteriormente sobre uma coenzima que atua na descarboxilação não oxidativa. Essa daqui atua na descarboxilação oxidativa, no metabolismo de aminoácidos. Nós falamos brevemente sobre o PABA. O PABA é componente do ácido fólico. Então, novamente, aqui eu falo sobre a importância do ácido fólico no fechamento do tubo neural, na formação de um novo indivíduo. E dentre esses nutrientes tipo vitamina, temos a coenzima Q, que é conhecida também como ubiquinona. A coenzima Q, que vocês podem observar nessas imagens, enzima Q10, é importante no transporte de elétrons na mitocôndria. Isso já nos indica que na ausência dessa vitamina, não seria possível o transporte de elétrons e a consequente formação de energia, formação de ATP pelas nossas células. Como vocês viram, as vitaminas são fundamentais como coenzimas de uma série de reações metabólicas. Coloquei aqui um exemplo, que é o ácido nicotínico, certo? O ácido nicotínico forma uma coenzima que sintetiza um nucleotídeo. Só para vocês perceberem a importância das vitaminas, sem essa coenzima que sintetiza um nucleotídeo, não seria possível o processo de replicação, o processo de divisão celular, porque o DNA não iria se duplicar para a realização desse processo. E sem essa coenzima que sintetiza o nucleotídeo, sem nucleotídeo, também não existiria proteína. A célula não poderia formar proteína, justamente porque não poderia ser sintetizado um RNA mensageiro, porque faltaria esse nucleotídeo. Então, sem essas coenzimas, sem as vitaminas, não seria possível que existisse vida. A vantagem de ter compostos como as vitaminas participando das reações enzimáticas é que, como essas moléculas possuem uma natureza bastante variada, isso faz com que aumente o repertório de possíveis reações que são catalisadas pelas enzimas. Então, as enzimas que não possuem um sítio ativo com aqueles 9 aminoácidos podem interagir com o substrato graças à interação da enzima com essas coenzimas. As enzimas que participam das reações com auxílio de coenzimas são chamadas de apoenzimas. Quando elas não estão ligadas à coenzima, é uma enzima inativa, que nós damos o nome de apoenzima, que está desligada. Então, ela não tem função. Não é possível que o sítio ativo tenha interação com o substrato. Vejam aqui a imagem. É preciso que essa coenzima se ligue à enzima para que ela tenha interação com o substrato. Então, a enzima que necessita de uma coenzima, mas está desligada dessa coenzima, é chamada de apoenzima, que é a primeira imagem. Desculpe essa imagem, eu sei que ela traz aquela ideia de chave e fechadura, mas eu coloquei aqui só para vocês relacionarem como funciona a atividade dessa apoenzima. Então, quando ela não está ligada na coenzima, ela é uma proteína, uma enzima inativa. Quando ela se liga na coenzima, ela é chamada de holoenzima. Então, nós temos uma enzima ativa onde o substrato é capaz de se ligar, formando aqui um intermediário que possibilita a interação do substrato com o sítio ativo. Pessoal, eu gostaria de saber se ficou claro essa parte da apoenzima e da holoenzima. Ficou claro, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Até o momento, para mim, tá. Certinho, então. Vamos passar para frente, então. Coloquei aqui um probleminha para vocês resolverem.
Um pesquisador percebeu que ao colocar a proteína que ele estudava em um meio de reação contendo tampão e uma mistura de vitaminas e um determinado composto A, esse composto A desaparecia e um composto B era formado. Vocês sabem o que é esse composto A e o composto B, certo? Pelo que vocês estudaram em enzimas. O que seria o composto A, pessoal? Pessoal, vocês não estão dormindo não, né? Novamente, um pesquisador percebeu que ao colocar a proteína que ele estudava em um meio de reação contendo tampão e uma mistura de vitaminas e um composto determinado A, esse composto A desaparecia e formava um composto B. O que seria nessa reação enzimática aqui o composto A? Pessoal, vocês se lembram como ocorre a reação enzimática, certo? Nós temos um substrato que se liga ao sítio ativo da enzima, formando um produto. Então, o que seria esse composto A que desaparecia e o que seria esse composto B que era formado? Substrato e produto? Isso, esse composto A era o substrato e o composto B era o produto, certo? Então, com isso, esse pesquisador percebeu que a proteína que ele estava trabalhando era uma enzima, certo? Que catalisou a transformação do composto A, do substrato, em um composto B, que era o produto. Então, observem, utilizando técnicas para revelar a estrutura tridimensional dessa proteína, ele descobriu que o sítio ativo dela era composto pelos seguintes aminoácidos: glicina, asparagina, metionina e alanina. Sabendo que esses aminoácidos não são capazes de mediar diretamente reações enzimáticas, como que a gente pode justificar a conversão do composto A em composto B? Então, pensem, no sítio ativo da enzima, tem aminoácidos que não são capazes de se ligar ao substrato. Mas como, então, que o substrato, composto A, foi convertido em produto, que era o composto B? Pessoal, vocês querem que eu volte em alguma parte? Com a ajuda da vitamina? Isso, exatamente. Essa enzima que ele estava estudando possui aminoácidos que não fazem interação com o substrato. Então, essa enzima, que eu mostrei aqui anteriormente para vocês, é uma apoenzima. Ela não poderia interagir com o substrato sem a existência de uma coenzima. Então, a gente justifica isso pela ligação da coenzima na apoenzima, formando uma holoenzima, que então se tornava capaz de se ligar ao substrato, que é o composto A, para formar o composto B. Deu para vocês entenderem? Sim. Pessoal, nem todas as vitaminas atuam como coenzimas. Esse foi apenas o primeiro exemplo que eu deixei para vocês. As vitaminas podem ter outras funções diferentes de coenzimas. Então, eu mostrei para vocês as vitaminas do complexo B, dentre as hidrossolúveis, que atuavam como coenzimas. Nós temos outra vitamina hidrossolúvel, que é a vitamina C, o ácido ascórbico, que não é uma coenzima, o que não diminui em nada a importância dessa vitamina. A vitamina C proporciona o aumento da absorção de ferro pelo intestino. Então, isso aqui explica um pouco sobre o porquê, quando a gente compra feijoada, vem aquela laranja, certo?
justamente porque esse tipo de vitamina aumenta a absorção de ferro, do ferro que está presente no feijão, por exemplo. E especula-se que esse tipo de vitamina influencia o sistema imunológico no combate a viroses. Mas como aqui mesmo diz, essa é uma especulação, certo? Que está presente mais no conhecimento popular do que no conhecimento científico. Não existem evidências científicas para isso. Além disso, essa vitamina C também atua como antioxidante. E dentre as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K, nós também temos outras funções. A vitamina A, por exemplo, atua na formação dos ossos, em funções da retina associadas à visão noturna e na queratinização da pele. Essa queratinização da pele é justamente o depósito de queratina que permite a impermeabilização da nossa pele. A vitamina D age como um hormônio regulando a concentração de cálcio no sangue. Já a vitamina E atua como antioxidante, impedindo que radicais livres tóxicos ataquem as biomoléculas. E a vitamina K participa na produção de uma molécula importante para a coagulação sanguínea. Todas essas aqui são vitaminas hidrossolúveis, a C, e lipossolúveis. Temos também os nutrientes tipo vitamina, certo? Aqueles nutrientes que o nosso organismo produz. O inositol participa do metabolismo de lipídios. A colina, que eu disse para vocês, que é um componente da acetilcolina, possui as mesmas funções do inositol no metabolismo de lipídio. Só que ela ainda faz parte desse neurotransmissor que eu falei para vocês, que é bastante importante. E temos também a carnitina, que é importante para o metabolismo de gorduras, justamente porque a carnitina degrada os ácidos graxos de cadeia longa, produzindo energia. Embora essas vitaminas que eu falei para vocês não sejam coenzimas, elas estão envolvidas em vários processos fisiológicos. E qualquer desequilíbrio envolvendo essas vitaminas acarreta uma série de transtornos, inclusive transtornos que podem levar à morte. Então, quando faltam essas vitaminas, nós chamamos isso de avitaminose, certo? Existem dois tipos de carência de vitaminas, a carência primária e a carência secundária. A carência primária é quando o indivíduo não ingere vitaminas suficientes na dieta, certo? Então, ela ocorre de forma bastante direta. O indivíduo não ingere vitaminas suficientes, então ele fica com essa carência primária. Já a carência secundária ocorre quando... Só um momento, pessoal. Será que alguém pediu para participar? Já a carência secundária acontece quando o organismo perde ou tem reduzido a sua capacidade de absorver as vitaminas que ingeriu. Então, diferentemente da carência primária, o indivíduo ingeriu essas vitaminas, só que ele perdeu ou teve reduzida a capacidade de absorção. Normalmente, a carência secundária está envolvida a hábitos como o consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo. A carência de vitaminas tem consequências que muitas vezes podem levar o indivíduo à morte. Eu coloquei aqui exemplos de problemas relacionados à carência de algumas vitaminas. No primeiro exemplo, nós temos a carência de tiamina, que é a vitamina B1. A tiamina dá origem à coenzima tiamina pirofosfato, certo? Então, essa coenzima é importante para que uma molécula de açúcar seja quebrada, seja completamente oxidada, para gerarmos energia. E a carência da tiamina leva as pessoas a uma condição, a uma doença chamada beriberi, que significa não posso, literalmente.
porque o indivíduo ele fica bastante cansado, bastante debilitado e não consegue fazer as suas atividades. Essa doença está relacionada ao acúmulo de líquidos no organismo, a uma incapacidade, um cansaço extremo, e em casos mais extremos, esse beriberi pode levar o indivíduo à morte. E normalmente, no caso dessas avitaminoses, a forma de corrigir a cura para esses problemas é justamente a ingestão de vitaminas, da vitamina que está faltando no organismo do indivíduo. Temos a carência da niacina, que é a vitamina B3. A vitamina B3, como nós falamos brevemente, é precursora do NAD, que é fundamental para o organismo, que vocês viram que é bastante importante na respiração celular, e vocês verão detalhadamente quando formos falar sobre metabolismo. A ausência da niacina acarreta uma doença de pele chamada pelagra. Então, a pessoa fica com a pele descamando, com essas características de dermatite. E essa doença, o pelagra, é conhecida como doença dos 3D, devido a ela causar dermatite, diarreia e até mesmo demência. E ela pode ser conhecida também como doença dos 4D, quando ela leva o indivíduo à morte. Então, a pelagra pode levar o indivíduo à morte, e devido à morte, né, o termo death em inglês, ela pode ser conhecida como doença dos 4D. Então, novamente, essa carência de niacina que causa o pelagra pode ser corrigida com a ingestão dessa vitamina que está faltando no organismo do indivíduo. A cobalamina é uma vitamina fundamental para a síntese de um dos nucleotídeos que compõem as moléculas de DNA. Então, como vocês já devem supor, a ausência, deficiência da cobalamina pode causar no indivíduo deficiências de crescimento. Normalmente, problemas relacionados à ausência de cobalamina podem afetar as pessoas que são vegetarianas, que são veganas e que não consumem nenhum produto de origem animal, justamente porque essa vitamina está presente nos produtos de origem animal. A cobalamina também tem um papel importante na origem de novas células sanguíneas. Quando falta essa vitamina no organismo da pessoa, elas desenvolvem um tipo de anemia, que é chamada de anemia perniciosa. Quando nós não estamos falando de veganos, que normalmente não consomem produtos que têm essa vitamina, a carência normalmente, separando os veganos, está ligada a uma deficiência na absorção, certo? Então, nem é a falta de consumo, pode ser uma deficiência na absorção dessa vitamina. E nessa imagem, eu coloquei para vocês, só para mostrar o que acontece nessa anemia perniciosa. Nós temos a distribuição normal das hemácias no sangue, e na ausência dessa vitamina, essa distribuição anêmica das hemácias. Então, temos menos hemácias no organismo da pessoa, e com isso, menos transporte de oxigênio. E tudo isso associado à deficiência, ao baixo consumo de cobalamina pelo indivíduo, ou à má absorção dessa vitamina. Outra vitamina muito importante é o ácido ascórbico, e eu já explico para vocês o porquê. O ácido ascórbico, ele participa da síntese de colágeno nas nossas células. Então, nós temos um aminoácido natural, que é a prolina, e para a formação do colágeno, essa prolina precisa ser convertida a hidroxiprolina. Então, na síntese do colágeno, a vitamina C funciona como um cofator da reação catalisada por essa enzima, que é a prolil-hidroxilase. A prolil-hidroxilase transforma a prolina em hidroxiprolina. E vocês vão notar que a hidroxiprolina é um dos aminoácidos, que não é um aminoácido natural,
que compõem a alfa-hélice do colágeno. Então, sem a vitamina C, que funciona como uma coenzima para a prolil hidroxilase, não haveria produção de hidroxiprolina e, com isso, não seria possível a formação das hélices do colágeno. Então, na ausência da vitamina C, que é o ácido ascórbico, ocorre uma fragilidade na pele da gengiva. Isso acarreta inchaço, sangramento e até mesmo má fixação dos dentes. E esse quadro caracteriza uma doença chamada escorbuto. Vocês já ouviram falar sobre essa doença, pessoal? Ninguém? Essa doença acontecia bastante na época das grandes navegações. Então, quando as pessoas, os navegantes, saíam para ficar muito tempo em alto mar, muito tempo longe de casa para descobrir novas terras, eles tinham que se alimentar basicamente de grãos, porque não tinham vegetais frescos. Então, essas pessoas que ficavam muito tempo em alto mar começavam a apresentar essas características de inchaço da gengiva, de sangramento e de má fixação dos dentes, certo? E essas condições que eles estavam expostos, muitas vezes levavam esses indivíduos à morte. Então, um médico que estava a bordo de uma dessas navegações observou que, realizando o tratamento dessas pessoas com limão e com laranja, as pessoas eram curadas. Então, posteriormente, a partir do século XX, foi descrita uma vitamina anti-escorbútica, que era justamente a vitamina C, que era capaz de curar o escorbuto. E até por isso que essa vitamina recebe o nome de ácido ascórbico. Então, ela era capaz de curar justamente aqui pela ação da vitamina C na síntese do colágeno. Então, as pessoas morriam nessas navegações por conta dessa doença, o escorbuto. E o antídoto, vamos assim dizer, era justamente a vitamina C, que eles não tinham acesso normalmente porque eles estavam isolados em alto mar. Outra vitamina muito importante é a vitamina A. A vitamina A funciona como um hormônio e como um composto fundamental para a síntese de um pigmento que ajuda os nossos olhos a captar luz, que é a radopsina. A vitamina A regula a expressão gênica e o desenvolvimento do tecido epitelial, como o tecido epitelial que reveste a nossa pele, que recobre o nosso intestino. E na ausência dessa vitamina, a síntese da rodopsina é prejudicada e o indivíduo tem dificuldade para se adaptar à pouca disponibilidade de luz. Então, isso causa uma condição chamada cegueira noturna, justamente pela ausência de vitamina A. Além disso, a carência de vitamina A faz com que a produção de lágrimas seja prejudicada, fazendo com que o indivíduo tenha uma condição de xeroftalmia, que seria, traduzindo praticamente olhos secos, justamente por conta dessa produção baixa de lágrimas. A famosa vitamina D dá origem a um hormônio chamado de 1,25 de hidroxicolecalciferol, de hidroxicolecalciferol. Só que ela dá origem a esse hormônio apenas na presença de luz ultravioleta. E talvez isso explique porque algumas pessoas postam foto no Instagram diante do sol, falando que seria consumo de vitamina D. A gente entende que esse hormônio só pode ser produzido na presença de luz ultravioleta. Não que a luz ultravioleta seja a própria vitamina D. Esse hormônio controla a captação de cálcio no intestino e os níveis de cálcio nos rins e nos ossos. Então, a ausência de vitamina D pode levar a condições chamadas de raquitismo, por exemplo. Como a vitamina D interfere na captação de cálcio, isso influencia no bom crescimento dos ossos. Então, as crianças que possuem problemas na biossíntese da vitamina D apresentam graves dificuldades de formação óssea. E aqui eu coloquei para vocês os ossos normais
e os ossos com raquitismo, justamente porque essas crianças que possuem essa condição de raquitismo possuem problemas na biossíntese da vitamina D. E outra situação importante relacionada à vitamina D é o tratamento de osteoporose, já que o sucesso no tratamento de osteoporose é observado em pacientes que têm um consumo, têm uma suplementação de vitamina D. Eu falei sobre as funções de algumas dessas vitaminas e gostaria de falar um pouco com vocês agora sobre onde obter as vitaminas. Então, eu coloquei aqui, primeiramente, as vitaminas que são lipossolúveis, A, D, E e K. A vitamina A pode ser encontrada no fígado de aves, em carnes, né, de animais, e na cenoura. A vitamina D no óleo de peixe, no fígado e na gema dos ovos. A vitamina E em verduras, azeite e vegetais. A vitamina K em fígado e verduras. E aqui nós temos as vitaminas do complexo B, que podem ser encontradas B1 em carnes, cereais, verduras, na levedura de cerveja, a B2 em leites, carnes e verduras. O ácido pantotênico é encontrado no fígado, cogumelos, ovos, leites, vegetais. A B6 em carnes, frutas, verduras e cereais. A vitamina B12 no fígado e em carnes. E a vitamina C é bastante encontrada em laranja, limão, acerola, abacaxi, muitas dessas frutas ácidas, e também no brócolis, no melão e na manga. E a biotina, o ácido fólico e a niacina podem ser encontradas, a biotina, na noz, em amêndoas, em castanhas de forma geral, o ácido fólico em hortaliças verdes, e a niacina na ervilha, no amendoim, na fava, no peixe, no feijão e no fígado. Pessoal, e aqui eu encerro a apresentação de slides. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu passei muito rapidamente? Pessoal, dúvidas com relação às vitaminas? Tranquilo? Vocês querem que eu volte em alguma parte? Ninguém teve dúvida? Pessoal, eu vou parar a gravação, então.